pastor Chan tirou nota máxima. Pode dar o seu testemunho? O meu testemunho é o seguinte, na verdade é um testemunho um pouco esquisito, porque eu não fui curado de uma doença incurável. Eu nunca saí das drogas porque eu nunca entrei. Eu nunca deixei de fumar porque eu nunca comecei. Eu não parei de beber porque eu nunca fui alcoólatra. Eu não parei de transar com a namorada porque eu nunca comecei a transar com a namorada. Apesar que foi mais porque não teve oportunidade, né, na época, né? Mas é que eu não tinha carro. Não tinha carro, então não dava. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui uma pessoa normal. Bom filho, uma família muito boa, muito estruturada, bom aluno na escola, sempre fui tranquilo, não dei trabalho para minha mãe, pode conversar com ela aí que ela vai dizer isso. Uma pessoa boa, uma pessoa aos meus olhos que estava bem com Deus, porque eu não cometia os grandes pecados. E isso foi até os 19 anos de idade, quando eu fui convidado pela minha irmã Angélica e pelo meu cunhado Edmilson a participar de um acampamento de carnaval dessa comunidade, no ano de 87, na Casa do Cursilho. E ali, conhecendo as pessoas, sendo recebido por essa turma maravilhosa aqui, sendo acolhido de uma forma extraordinária, eu pude conhecer o Jesus que eu não conhecia. O Jesus que eu conhecia era o Jesus dos filmes, era o Jesus da história, mas eu não conhecia o Jesus Deus, o Jesus vivo, o Jesus verdadeiro. E esse Jesus eu vi na vida de cada pessoa que estava ali, no ano de 87, você estava lá, ó. Você estava lá, você lembra? Fazem 30 anos. E esse Jesus que eu vi ali, confrontado com a minha bondade, com a belezinha que eu achava que era pecador, egoísta, impuro, uma pessoa vazia. E o confronto com esse Jesus me fez, durante 4 dias de carnaval, nos quais eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha me interessado pelas coisas de Deus. E naqueles 4 dias de carnaval, eu criei nesse Jesus Senhor e Salvador. Eu recebi a palavra, eu me batizei porque faz parte do processo de salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu passei por isso. E ali, a minha vida começou a mudar. 2 Coríntios 5,17, o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. E dali para frente, debaixo da sabedoria do Ed, ali no grupo de discipulado, eu pude começar a minha jornada que dura até hoje 30 anos. O que eu queria deixar para vocês aqui? A experiência de conversão, ela é fundamental, porque ela é o motivo de eu estar aqui até hoje. Mas nós não podemos ficar apenas na experiência de conversão. O que vai fazer a diferença é o discipulado, é a santificação, é o processo diário, é a permanência na videira. O que eu quero deixar para vocês: permaneçam em Jesus, amém? Permaneçam em Jesus e aqueçam o amor, que o primeiro amor não deixe de existir, que nós possamos todos os dias estarmos colocando fogo ali, para que esse amor nos impulsione, para que a gente prossiga e que nós não fiquemos e não desfaleçamos pelo caminho, amém? Eu tenho 2 que passaram mais, com nota máxima, mas eu só vou chamar a dona Leonina. O outro foi o Meca, mas eu só vou chamar a dona Leonina. O curso foi maravilhoso, queridos. Quem ainda não fez e puder ter oportunidade, foi assim uma coisa que constrangeu o nosso coração. Deus derramou amor. E nós estamos com uma comunhão muito maior com a igreja. Foi algo tremendo, realmente. E na hora, no calor da emoção, falamos tudo aquilo que estava nos nossos corações, mas uma vez corrigido, a gente tentou melhorar, né, pastor? Queridos, é o seguinte:
Minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Sempre eu cresci e nasci vendo minha mãe orar. Nós não conhecíamos a Bíblia, a palavra, não nos baseávamos no estudo da palavra, mas a minha casa também, como a do Chan, eu não posso dizer que eu tinha nenhum problema, porque eu nunca tive. Fui super estudiosa, não me mostraram nada de errado no mundo. Eu realmente segui a minha vida, casei, comecei a namorar com 16 anos, namorei 7 anos, casei, estou até hoje com meu marido, graças a Deus. Mas a vida é cheia de surpresas. E quando eu estava com 40 anos, numa bela casa, com 3 lindos filhos, do nada eu descobri que eu estava com câncer muito grande, que tomava todo o meu lado direito. Tipo assim, descobri quinta-feira, segunda-feira eu tinha que operar, porque era uma questão de sobrevivência realmente. Mas Deus tem os seus propósitos e os seus mistérios. Eu não quero que esse meu testemunho cause peso sobre a vida de ninguém, porque Deus trabalha em cada vida segundo os seus propósitos. Para alguns Ele trabalha cuidando de todos os detalhes e tem outro final, mas aprove Ele me tratar dessa forma. Então é com muita mansidão, com muita humildade que eu trago esse meu testemunho para a honra e glória do Senhor. O Senhor mandou jogar na minha caixa do correio um encarte. Olha como todo ato missionário é sério. Nós temos que seguir o Espírito e não podemos ficar julgando, nem limitando o trabalho do Espírito Santo. E nesse papel estava exatamente Isaías 38, a história do rei Ezequias. Depois eu gostaria que cada um lesse na sua casa, para nós não termos muito tempo. O Ezequias teve uma doença para a morte. O profeta foi lá avisá-lo que ele se preparasse porque ele ia morrer. E ele passou uma noite voltado para a parede, orando e chorando. E o Senhor mandou o profeta voltar no dia seguinte. Já pensou? O Ed lá na minha casa falou: Leolina, se prepara porque minha filha chegou a hora. Eu passar uma noite chorando, por isso que eu quero dizer à igreja, queridos, não desistam dos seus problemas. Enquanto nós tivermos vida, como o rei Davi, enquanto o filho dele existia, ele não comia, ele chorava e ele jejuava. Não deu certo, não era aquele o propósito de Deus, ele se levantou, tomou um banho, comeu e foi enfrentar a vida. Mas enquanto houver esperança, não vamos desistir de chorar aos pés do Senhor. Porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, teve misericórdia de mim e mudou a minha história. E eu agradeço a Deus, eu vejo assim, né? Eu sempre amei o pastor Abílio, desde o dia que eu conheci o Senhor e essa igreja. Porque, na verdade, eu sou fruto dessa igreja. Mas Deus tinha um tratamento para mim e meu marido, tinha um tempo. Porque se tem uma coisa que eu declarei diante de Deus e dos homens, é que a minha doença e os meus problemas jamais me apartariam do meu marido. Porque eu o amo profundamente. E eu disse: Senhor, eu posso perder uma mama, eu posso ter lutas, mas meu marido eu não vou perder. Porque eu tenho 3 filhos para criar. E nós vamos caminhar juntos e vamos cumprir a nossa missão. Então, o meu trabalho foi sempre de agradar o coração do meu marido para que ele também se convertesse e andasse comigo. E ele sabe que é verdade. Durante todo esse processo, eu, a Alba Lígia Mendes e a Cláudia Martins, minhas amigas de tantos anos, começamos a visitar pessoas que tinham câncer. E eu voltava muito chocada, porque eu, apesar de tudo, eu criei nessa palavra, eu tinha essa essência da minha mãe, eu tinha fé, eu tinha esperança, apesar de não conhecer a palavra e de não conhecer Jesus, o Filho do Deus vivo, que Ele tinha ressuscitado, que Ele estava comigo, eu não identificava, mas Ele estava comigo o tempo todo. E eu fui aprendendo, e aí eu voltava muito triste de ver as outras pessoas com outro comportamento. E a Alba Lígia me disse assim: hoje eu vou te levar na casa da Magali Rufino. Glória a Deus pela tua mulher, Rufino. Quanta gente ela recebeu naquela casa, quantas vidas foram transformadas ali. E eu vejo a mão de Deus em cada detalhe da vida de vocês. Tudo tem um tempo, tudo tem um jeito, a gente não entende, mas Deus tem a sua soberania, o seu modo de trabalhar com cada um. E ali eu passei para o grupo da Dona Dinda,
E comecei a aprender a palavra com as meninas, e elas começaram a me ensinar, e eu comecei a me encantar com a palavra que eu não conhecia anteriormente. E fui, aos poucos, me achegando à igreja, até que eu também tomei uma decisão, me batizei, assumi Jesus como Senhor da minha vida, e passei 27 anos em outra igreja. Até que um dia meu marido falou assim para mim, após um culto: a hora que nós sairmos, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí saímos, ele falou assim: olha, amanhã eu vou falar com o nosso pastor, vou pedir liberação e nós vamos para a igreja do Abílio. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu vi quanto faltava de Deus ainda, da obra de Deus na minha vida. E esse curso, quantas coisas eu não sabia, quantas coisas eu ainda não pensava, embora estivesse caminhando há 28 anos com Jesus e estudando a palavra todo dia. Então eu estou aqui hoje para agradecer a Deus, agradecer pelas vidas que me ajudaram a chegar até aqui. Foram muitas outras vidas, mas as coisas básicas realmente foram essas. As coisas básicas realmente foram essas. E eu tenho um testemunho muito forte, queridos, porque Deus, na sua infinita misericórdia, eu tomei 13 químios vermelhas, 150 rádios. E eu costumo dizer assim, não é testemunho de quem vocês não conhecem, porque muita gente aqui me conhece há muito tempo e sabe que é verdade. E muita gente aqui foi na festa, inclusive a minha filha, que participou da festa de 15 anos dela, ela estava lá. E Deus não permitiu que o meu cabelo caísse, queridos. Meus cabelos não caíram. Eu tive uma força extremamente, uma coisa de Deus mesmo na minha vida. Enfrentei tudo isso com uma ousadia, com uma autoestima levantada, com uma fé cada vez maior no Senhor, com uma gratidão a Deus por todas as coisas, porque acho que Ele me corrigiu no tempo certo, enquanto eu era jovem e podia ainda produzir frutos. Seria um desperdício eu ter passado por tudo isso muito mais tarde. Eu teria perdido muito das maravilhas do Senhor na minha vida. E, graças a Deus, Ele me curou da cabeça aos pés. Tenho terminado todos os meus exames, estou completamente curada, pela graça e pela misericórdia, mas eu gostaria que a igreja abrisse comigo Isaías 38, no versículo 17 e 20, porque o importante é a gente passar pelas lutas e reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu declaro essas palavras ao Senhor. Vou ler. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. 20. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós os louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Amém, queridos? Só por isso eu estou aqui. E a mensagem é essa: toda glória, toda honra, todo louvor ao Senhor. E não desistam, porque Deus tem muitas formas de tratar, mas continua fazendo milagres. Amém? Eu fiquei maravilhado com o curso. Eu não pude ficar lá para ouvir os testemunhos, porque eu vim 7, 8 grupos que o Milão praticou o grupo caseiro. Então, você tem algum testemunho, por favor, de quem voltou das casas aí desses alunos? Alguns visitaram aqui a Vila Santista, que é um local onde nós há 2 anos estamos nas casas, com grupos, e eles ficaram... porque na sexta-feira estava programado de ir na praça, para fazermos o evangelismo na Praça da Hípica, e a chuva atrapalhou, não foi possível. Então nós concentramos as atividades práticas no sábado ontem. Uma parte
dos alunos visitou aqui a Vila Santista e a outra ficou com o Bilão fazendo a prática dos grupos caseiros, né? E lá, o que me chamou a atenção é, no retorno, os testemunhos, as pessoas ficaram muito impressionadas com o acolhimento que elas tiveram das famílias que estão recebendo a palavra. Elas se sentiram, os alunos se sentiram amados. Eles que foram para transmitir, para passar algo, se sentiram abraçados, acolhidos. Em muitas casas foram oferecidos ali um bolinho, um café, tiveram comunhão e tiveram, em alguns momentos, discernimento da situação daquela casa. E foi muito interessante um deles contar isso, que percebeu que o homem, ao falar sobre batismo, houve primeiro um susto, que vai ser no dia 1º de maio, agora o batismo. Mas uma das alunas viu numa pessoa o entusiasmo dele e a vontade de passar pelas águas nesse dia. E ela chegou a comentar ali no relatório que depois todos os alunos passaram: fulano vai batizar agora. Eu tive essa percepção. Então, o Espírito Santo também dando sabedoria, discernimento de espíritos e orientação para esses alunos já chegarem nas casas e identificarem aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Isso me impressionou bastante. Tivemos, parece que 7 grupos reunidos aqui, com a liderança do professor Bilão. 7 ou 8. O Bilão indicou os primeiros líderes desse grupo. Nós fizemos um treinamento, né? E eu acho que foi bom. Eu creio que tenha sido muito bom, porque depois nós nos reunimos e repartimos alguma coisa e corrigimos alguma coisa, pouca coisa, não é? Mas eu louvo ao Senhor pelo número de pessoas, pelo número de líderes e gente que eu só falei, você vai ser líder, depois você, e todos pegaram aquilo e exerceram a liderança durante um pouco de tempo, né? O grupo caseiro, o grupo familiar, para mim, é aquilo que eu mais gosto do evangelismo, é a maneira mais, para mim, a maneira mais própria e bíblica que nós temos de levar a igreja para as casas para poder receber vizinhos, parentes, não é? E ali Deus atua, ali Deus age. E nós vimos que aqui foi difícil, porque todo mundo já era cristão, todo mundo, e outro eu peguei, dei o estudo assim na mão deles, eles não tiveram nem tempo de preparar. Mas uma das coisas que nós vimos na prática dos grupos caseiros é a importância que tem de nós fazermos todos falarem, todos participarem, não é? E isso aconteceu aqui com facilidade. Outra coisa que nós vimos e corrigimos é que nós temos que ter o alvo e nunca perder o alvo. O líder tem que ter o alvo e nunca perder o alvo. O alvo, na ocasião, era o título da lição, que agora eu não me lembro, Convicção da Salvação, né? E, enfim, nós aprendemos bem, eu creio que aprenderam bem, e a maioria já funcionava e funciona como líder, né? Houve uma profecia, eu vou repeti-la. Esta igreja tem 106 grupos, pequenos grupos familiares, grupos caseiros. E vamos ter até o final do ano 150 grupos caseiros nessa igreja. Quem crê nisso, bate palma para o Senhor. Vamos abrir nossas casas. Aleluia. E aí, um dos alunos, quando estávamos falando do enchimento do Espírito, porque nós passamos uma apostila pequena, como aquilo que é necessário a todo o trabalho do cristão.
todo o trabalho do santo, que a Bíblia chama santo, do redimido, aquele que leva as pessoas pecadoras para Deus e trazem Deus para os pecadores, os sacerdotes. Todos nós que nascemos em Cristo e nos batizamos para a igreja, somos sacerdotes. E os sacerdotes têm uma responsabilidade de levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e trazer para as pessoas o amor de Deus. Isso aprendemos. Mas ninguém pode fazer isso sem o enchimento do Espírito. Temos pregado 3 domingos antes desse curso para toda a igreja sobre o enchimento do Espírito. E aí um aluno lembrou ontem, eu me lembro de como eu aprendi essa questão do enchimento do Espírito quando o professor Abílio apresentou isso num copo com água. Aí ele me deu a ideia, porque eu não tenho tempo aqui de pregar hoje, de fazer e repetir aquilo que não só os alunos aprenderam ou reaprenderam, mas todo membro da igreja tem que recordar essa prática bem simples do enchimento do Espírito. Suponhamos que esse copo seja eu. E eu estou cheio do Espírito. Se fosse um copo de vidro, daria para parecer bem, mas está bem claro, estou cheio. Estou cheio. Agora, tem 2 maneiras, ou 3 ou 4, de eu me esvaziar do Espírito. Você igual a mim. Quando é que eu fiquei cheio do Espírito? Quando eu fui para o batismo. Eu morri com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. E isso confirmou quando eu recebi Cristo Jesus na minha vida. Aí o Pedro fala no capítulo 2, o apóstolo, para aqueles que queriam tomar uma decisão depois de ouvir a palavra de Pedro. O que faremos então, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos dos seus pecados, dos caminhos errados que nós levávamos, arrependei-vos e ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando é que eu fui cheio do Espírito? Quando eu saí da água, do batismo. O que comprova essa minha afirmação? Jesus procurando a João para se batizar com João. E João estranhou aquilo, porque Jesus não precisava batizar, não tinha pecado. Mas ele disse que teria que fazer para que ficasse claro o cumprimento de toda a justiça. Aí ele foi batizado, e quando ele sai da água, o Pai derrama sobre ele o Espírito em forma de pomba, para que todo mundo visse e não houvesse dúvida durante esses 2000 anos que se passaram. Jesus saiu cheio do Espírito, com 30 anos. Por quê? Depois do batismo, cheio do Espírito, ele ia realizar o serviço para o qual o Pai o enviou ao mundo. E era salvar o mundo. E ele, quando despedia-se dos discípulos, ele disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que ele estava alertando
àqueles 120 que sem o poder do Espírito, ninguém pode produzir absolutamente nada em benefício do reino de Deus. Eles ficaram em Jerusalém, até que do alto desceu o Espírito, derramou poder sobre eles. E eles se tornaram, como está no capítulo 1, versículo 8, testemunhas do Evangelho de Cristo. Quer dizer, para você ser testemunha, você tem que receber o dom do Espírito. E aí ele profetiza e fala: ficai, pois, em Jerusalém. 120 pessoas apenas ficaram sentadas onde eles estavam depois de alguns dias. E, de repente, com um vento forte, barulhento, encheu toda aquela casa. E parece que até em línguas de fogo, de poder. E os 120 foram cheios do Espírito Santo. E isso proporcionou a formação da igreja primitiva. Todo o conhecimento que nós recebemos esses dias é muito válido. Mas para aplicar esses conhecimentos, sem a força, o poder, a ação do Espírito Santo dentro de nós, para fora, não vai ser possível. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E é o Espírito de Jesus que está em nós. É o Espírito de Deus que está em nós. Portanto, é a Trindade Santa que se manifesta em cada um daqueles que foram batizados e se entregaram a Cristo Jesus para se tornarem discípulos. E eu agradeço um dos professores que me ensinou também nesse curso que ser discípulo não é acompanhar Jesus. Ele provou na Bíblia. Não é acompanhar Jesus. Ser discípulo é seguir a Jesus. Ou aqueles que acompanham Jesus, mas não seguem. E está cheio por aí. Querem as bênçãos, por isso acompanhavam Jesus. Multidões. Mas foram poucos os discípulos que realmente, cheios do Espírito, seguiram os passos de Jesus, entraram para o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, irmãos, essa condição permanece para toda a igreja. Nós estamos cheios do Espírito. Nós, os que foram batizados em nome de Jesus. Os que não foram no dia 1º de maio vão se encher do Espírito. Mas eu até dei um exemplo à minha bisnetinha. Eu ia começar a pregar aqui no domingo, ela subiu correndo, me abraçou e me beijou. E ela não é fácil de fazer isso. O irmãozinho dela, então, ainda é mais difícil. Para eu conseguir, eu preciso comprar pistache em Nova York, de saco, e distribuir. Agora, esses dias não tinha pistache. Sem pistache, sem nada. Ela subiu aqui e me abraçou e me beijou. Eu, cheio do Espírito, para você, me derramei sobre ela todo o amor de Deus que eu estava cheio, no abraço foi para ela. Entenderam? Quer dizer, eu cheio do Espírito, rapaz, fartou, tem aqui. Eu cheio do Espírito, eu me esvaziei com aquele derramar, aquilo que está em você, aquilo que está em mim, que nós fomos enchidos pelo Espírito Santo, não é para você ficar com isso, olha como eu estou cheio do Espírito. É para você se derramar nas oportunidades que Deus abre para que você
haja e faça o serviço que você tem aprendido com os apóstolos, com os profetas, com os evangelistas, com os pastores e mestres. Eles não são aqueles incumbidos de evangelizar, eles estão incumbidos de fazer você praticar, de passar para você o ensinamento. Isso está no Efésios capítulo 4, versículos 28 e 29. Quer dizer, eles cuidam, como nós agora cuidamos, de abrir esse curso para a igreja, para cumprir a nossa missão, de passar isso que Jesus quer que nós passemos para a igreja, para que a igreja, cheia do Espírito, faça o que Jesus fazia, dê continuidade ao serviço que Cristo fez. Você percebe quando lê Atos que o livro não, escrito por Lucas não terminou. Ele não pôs o fim no Atos. Por quê? O livro de Atos continua hoje com o nosso serviço. Nós estamos escrevendo o final do livro de Atos. Mas quem é que está escrevendo? Os que estão cheios do Espírito. Aí a necessidade do discipulado, para que toda a igreja saiba que precisa conhecer mais de Jesus. A salvação não é outra coisa senão o conhecimento de Cristo Jesus. E aí todos os dias, nas oportunidades que nós vamos tendo, que Deus vai abrindo nas nossas vidas, nós ouvimos em testemunhos aqui, Ele vai possibilitando que nós façamos aquilo que Ele fez. Aí Ele passou a comissão, ide, a cada um de nós. Fazer o quê? Discípulos. Fazer o quê? Evangelizar. Fazer o quê? Ensinar. Fazer o quê? Cumprir a nossa missão. E aí, Ele que tinha ensinado que nós temos que estar cheios do Espírito, Ele ainda possibilitou algo muito importante. Vocês não irão sozinhos. Você saiu ontem, os que foram nas casas, de em dois. Jesus nunca enviou uma pessoa para evangelizar. Sempre Ele enviou de dois em dois. Por quê? Porque de um não pode ele estar no meio. E Ele pôs dois. Eu e você vamos. E Ele fica no meio. Eu estou junto. Ele não fala eu irei junto. E eis que estou, o quê? Até quando? Até o fim do século. Então, se você quer Jesus junto a você, cumpra a grande comissão, cheio do Espírito e com a presença de Cristo. Você pode dar o testemunho que o Marcos ouviu depois na volta de vocês. Agora, a outra maneira de eu me esvaziar eu tenho que perdoar alguém. Não perdoo. Pode ser crente, pode ser discípulo, pode ser aquele vazio, você não vai lá. Você tem que aprender. E não julgar o que se esvaziou. Aí você conhece aquele que se esvaziou porque não perdeu, não perdoou. Não fala com ele vazio, vai cheio. Ele é teu irmão, ele é tua irmã. E você tem uma responsabilidade de ajudar o irmão, a irmã, a perdoar, aprender a perdoar. Aí ela está vazia, essa pessoa, você vai lá
e se derrama nela, e ela se enche do Espírito e perdoa. Aí você de novo ora, vem para a reunião de oração, se você tiver dificuldade, ou vai a uma vigília própria para isso, ou joelha lá no seu quarto, né, sozinho, e busque de novo o enchimento do Espírito. Amém ou não? Eles aprenderam, irmãos, a falar amém. Eu quero que a igreja toda aprenda, estou ensinado isso. E aí o amém, a boca da gente tem que fazer assim, ó. Se você não fizer o amém assim, é assim, você faz assim, não é amém. Se você só abrir um pouquinho, não chega a tua voz para os anjos de Deus. Fica ali. Amém. É amém. Aí o teu anjo, cada um é que tem um anjo. Escuta e anota teu amém. Torna positiva a palavra de Deus em funcionamento dentro de você, para que você se encha do Espírito Santo e beba do Espírito Santo. E aí, eu quero falar que terminando, que às 11 horas eu preciso terminar, ainda tem um testemunho. Pode subir você aqui. Ele tem um testemunho que quer dar. Antes que eu esqueça, e esse é um pastor nosso, é lá em Patrocínio. Eu fico impressionado. Eles vêm de 600 quilômetros. 580 quilômetros. Com um grupo de 5, não faltaram, estiveram aqui e deram a presença, nos animando, nós que estamos aqui em Bauru, e nós tivemos falta de pelo menos o dobro de pessoas que não puderam receber o diploma. Vocês têm sido um exemplo para nós. Peruíbe também está aqui com os seus 5 no carro. Então, o que você quer falar? Tem que falar pouco. Mas fala. Graça e paz, igreja. Eu conversando com o senhor Abílio a respeito desses cursos, e meu coração queimou em dar o testemunho perante a igreja, porque são feitos vários cursos e nós temos tentado participar de todos. E eu me lembro de um curso que a gente fez, que era chamado de curso vago, há uns anos atrás. Eu não sei se alguns aqui vão lembrar desse curso, e na escola. E esse curso me fez entender o reino de Deus de uma forma diferente. Então, na verdade, eu estou aqui para louvar a Deus por esses cursos. Eu sei que o entendimento não é por causa do curso em si, mas por causa da disposição que nós colocamos em participar dos cursos. E para isso eu queria ler um versículo que Paulo fala aos Colossenses, que é onde nos motiva a buscar. Todas as vezes que é feito um desses cursos, nos motiva a participar, que é, vocês foram, que está em Colossenses 3, no verso 1, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Foi o que Paulo disse aos Colossenses, e é o que nos motiva. Todas as vezes que tem esses cursos, eu quero, diante de Deus, pedir para que dê forças à liderança dessa igreja, para que continue a fazer esses cursos.
E eu quero incentivar a igreja a buscar as coisas lá do alto. Eu sei que não é fácil, existem muitas coisas que às vezes a gente precisa fazer, mas também é verdade que muitas vezes nós escondemos atrás de coisas lícitas. Então fica essa exortação com amor à igreja, porque Deus, Ele faz novas todas as coisas. Eu lembro que quando eu fiz esse curso vago na escola, Deus mudou a minha forma de pensar. Agora nós temos um grupo caseiro na casa de um irmão que veio. Eles tinham 15 pessoas nesse grupo, foi diminuindo até chegar a 5 pessoas. E através do que Deus nos falou nesse curso, de quando a gente começou até agora, no grupo caseiro desse irmão, ele começou a colocar em prática, hoje tem 40 pessoas. Em 2 meses. Por quê? Porque ele começou a colocar em prática a palavra do Senhor. Então, nós vemos que esses cursos nos motivam e que a igreja possa se sentir motivada. Eu sei que quando a gente fala, vamos fazer um curso de evangelismo, vamos fazer um curso de família, são todos textos que a gente já conhece. Só que Deus torna novas todas as coisas. Através de uma palavra, Deus pode abrir o seu entendimento. Como hoje no testemunho do Chan, Deus me revelou mais coisas a respeito da salvação. Então Deus faz isso naquilo que você já conhece, que você já é professor, que você ensina. Deus tem a capacidade e o poder de fazer você ir a águas mais profundas. E eu quero nisso agradecer o Marcos como professor, o Ed, o Bilão, o senhor Abílio e todos aqueles que participaram, a Cássia e sua equipe nessa comida maravilhosa que fizeram. E eu louvo a Deus porque vejo em tudo Deus agindo e cuidando e a comunhão sendo estendida. E eu quero concluir com o que Jesus Cristo disse no Mateus 6:33, e isso é uma ordem para aqueles que seguem, não para aqueles que acompanham. E ele diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu tinha para dizer para a igreja é esse desejo de louvar a Deus perante a igreja por tudo o que vocês têm feito com esses cursos, tem nos animado, tem nos direcionado e incentivar cada um a não faltar, a envolver com esses cursos, porque Deus tem algo escondido para cada um de vocês através desses cursos. Que Deus seja louvado. Olá, Júlio. Rio de Janeiro. Já me comprometi a voltar em Patrocínio dia 8 de julho, com os pastores que vão comigo. E dia 13 de janeiro, né? Está já na minha agenda. Bem, então, terminando, irmãos, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu só vou repetir isso aqui, ó. Jesus, logo que saiu da água do batismo, das águas, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Isso em Lucas 4 descreve que Jesus, depois de seu batismo, se encheu também do Espírito Santo. Voltou do Jordão, a Bíblia fala, foi levado pelo Espírito que estava nele para ser tentado pelo diabo. E depois de registrar essa tentação do diabo, Lucas registra que Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. E na sinagoga de Nazaré, que eu estive lá, fiquei impressionado, ela está lá até hoje, pisei a mesma escada, que está bem batida,
onde Jesus também subiu, nessa sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Confirma tudo isso que eu estou falando. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, os necessitados. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Quer dizer, o poder do Espírito, irmão, é uma necessidade até para o Filho de Deus. E ele passou por isso para deixar o seu exemplo a cada um de nós, que vamos continuar esse ministério de Jesus. Levar o evangelho de salvação a Bauru, a Patrocínio, a Peruíbe, aí a todos esses que estiveram conosco. E o poder do Espírito, então, é uma verdadeira exigência indispensável para o testemunho da igreja. E eis que sobre mim veio a promessa do Espírito, a promessa que o Pai fez e se concretizou em mim. Ficai, pois, em Jerusalém, fica, pois, aqui na sua cidade, até que do alto você seja revestido de poder. E não vai ser uma luta para receber isso. Deus está pronto para ouvir a sua petição, a sua busca, e vai te encher do Espírito Santo. E ele vai fazer derramar o Espírito Santo. Amém. Pessoal do louvor. Amém? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.